Olá, pessoas lindas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live, a nossa segunda live da nossa série de lives da semana. Então, tivemos uma live no dia 9 e hoje, porque no dia ontem não consegui fazer a live por questões de internet, mas hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa semana de lives. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre acontecimentos emocionais da nossa ancestralidade. Será que nos afetam hoje em dia? Será que as questões, as situações que os nossos ancestrais passaram, de alguma forma, está interligado com o nosso sistema hoje, da forma que a gente pensa, da forma que a gente sente, da forma que a gente interage com a nossa vida? Ou não? Não tem nada a ver. Aconteceu lá atrás, e aqui segue o barco. Como que é isso para vocês? Tá? Então, todo mundo sabe, eu sou consteladora familiar, né? Reprogrammadora emocional, terapeuta. E eu trabalho com esse lugar, né? Trazendo a nossa consciência, questões emocionais que nos atrapalham de fluir, trazendo o desbloqueio dentro da vertente sistêmica para que possamos seguir a nossa vida com mais leveza, com mais amor, com mais perdão, né? Com mais consciência, com mais aceitar as coisas, pessoas e situações de nossa vida. E a constelação familiar e sistêmica me trouxe esse olhar, né? De um pouco mais leveza, de assertividade. Fazer o que tem que ser feito na hora que está ali para ser feito, né? Firmeza e equilíbrio aonde você precisa ter firmeza e equilíbrio, né? E as situações da vida às vezes nos trazem essa necessidade. E quando a gente entende o nosso sistêmico familiar, a gente entende a nossa ancestralidade, fica mais fácil de fluir. Então, dentro dos acontecimentos familiares dos nossos antepassados, isso sim impregna, né? Isso traz um lugar de fixação no nosso sistêmico familiar, no nosso campo morfogenético. Dentro da constelação familiar, a gente chama esse lugar dos acontecimentos, das repetições sistêmicas, de campo morfogenético, que é um campo de atuação, é um campo de repetição e de olhar. Então, quando nós nascemos aqui nessa linda terra, a gente traz para cá não apenas as nossas questões de referências de DNA, né, como os nossos genes de cor de cabelo, de cor de pele, de cor de olho, né, parecido com os nossos pais ou os nossos ancestrais. Trazemos também outra questão que é nossa por direito, que é a questão de repetições informacionais que estão no nosso campo sistêmico. E isso se apresenta dentro de fatores que são forças dos nossos ancestrais e fatores que são fraquezas dos ancestrais. As fraquezas são aquelas que atrapalham a gente de fluir, ou seja, desafios com prosperidade, com dinheiro, desafios com relacionamentos afetivos, desafios com questões de autoestima, de amor próprio. Tudo isso são questões de desafios que talvez em algum lugar eu esteja repetindo no padrão sistêmico da minha família. Tá? As forças são aquelas que nos impulsionam, né? Nos leva para a vida, que nos faz ter ânimo de conquistar, de criar, de ser, de manifestar, né? A força de ser uma guerreira, um guerreiro para a vida, de ter entusiasmo para a vida, de ter uma facilidade para os negócios, uma facilidade de fazer algo, ter algum dom, talvez, muitas vezes, isso vem através da nossa força ancestral, né? Que é o lado positivo que nos ajuda a seguir. No entanto, se lá atrás, nossos ancestrais, de alguma forma, passaram por desafios muito grandes, exemplo, se lá atrás o meu avô teve desafio com alcoolismo, desafio com jogo, desafio com questões de vícios, quem aparece na ponta, né, que nasce agora como descendente
no meu caso, né, na minha família, se eu nasci agora na ponta, meu avô era um alcoólatra, eu venho com a grande probabilidade de desenvolver o alcoolismo. Por quê? Ela está dentro da minha raiz sistêmica. Eu tenho uma predisposição a isso, porque está no meu campo morfogenético. Muitos acreditam que está no DNA. Ah, não, é DNA de alcoólatra. Não existe um DNA de ser alcoólatra. Não, é uma predisposição de talvez, se eu me envolver em situações, em hábitos, em atitudes que talvez tragam vícios, eu tenho uma facilidade maior de me viciar. Porque já tem uma abertura lá atrás, um ancestral meu ter sido viciado em algo, você entende? E por repetição e até mesmo por lealdade, a constelação chama de lealdade familiar, tá? A lealdade familiar nos faz amar tanto esse ancestral que a gente se coloca no lugar de honrar a ancestralidade e repetir o mesmo padrão sistêmico. Então, essa lealdade me faz também ser uma alcoólatra, assim como o meu avô, em forma de lealdade para honrar e olhar para esse avô, para olhar para esse passado. E isso eu estou dando uma demonstração, um exemplo sobre o alcoolismo, mas pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser desafios com relacionamentos afetivos, pode ser a tendência a questões de padrão de repetitivos de abuso, né? Pode ser questões de padrão de dedo podre para amor, sabe? Lá atrás, as minhas ancestrais tem a questão de não atrair pessoas para se relacionarem de forma leve. Tem a tendência de atrair pessoas para se relacionar, pessoas que não sabem compartilhar o amor com leveza. Então, eu, para honrar esses ancestrais, também vou ter relacionamentos desafiadores, abusivos, porque eu preciso internamente, preciso pertencer a esse sistêmico familiar. Então, para pertencer, eu vou criando situações e possibilidades para que esse pertencimento seja real dentro de mim. E é doido isso, né? Por isso que muitas pessoas, muitas vezes, chegam para mim para realizar uma constelação familiar, seja ela online ou presencial, e não sabem o que está acontecendo. Então, elas falam assim para mim: olha, Alice, eu estou me sentindo triste, desanimada, sem força, sem foco, ou estou sem dinheiro, com um relacionamento que sempre tem um padrão de começar da mesma forma e acabar da mesma forma, ou então de relacionamentos que sempre eu sou traída, ou então não consigo me abrir ou ter predisposição para o amor. Então sempre é o problema, você entende? Sempre é o problema que está acontecendo. Aí você, né, eu como tenho experiência, eu já entendo que tem uma questão aí que está repetindo. Por quê? Eu faço perguntas. Como era o seu relacionamento com a sua mãe? Como era a sua relação com o seu pai? Quem já passou comigo em terapia sabe como que funciona, né? As minhas perguntas e as minhas sessões e questões. Então eu pergunto como era a relação do seu pai e da sua mãe. Você se sentia interferia de alguma forma nessa relação? Então todas as perguntas abrem um espaço sistêmico e quântico para que essa consciência dessa pessoa ela se abra e traga novas informações, né? E até mesmo muitos relatam, né? Nossa, estou aqui no meio da constelação e me veio imagem, me veio uma lembrança de infância que faz muito tempo que eu não lembrava disso. Por quê? Porque a gente, quando constela, abre um campo sistêmico e abre uma possibilidade de facilitar, né? Uma facilitação energética para que essas consciências possam vir à tona e serem curadas. É esse o objetivo, tá? Então, como o nosso tema hoje é esse, né? Será que os acontecimentos emocionais do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, interferem comigo hoje? Sim, interferem. Muito. Se em algum lugar a sua avó teve um relacionamento interrompido, que ela não conseguiu viver esse amor, de algum lugar você também talvez sinta um desafio de viver o amor, porque está honrando essa avó que também não viveu esse amor. E cada caso é um caso,
é um caso isolado, porque a gente só vai ter certeza quando abrir a constelação e olhar com gentileza e amor, como eu sempre digo, né, para essa constelação, tá? Então não existe um fator determinístico, não existe assim, 2 mais 2 é 4 na constelação, não, nem sempre é 4, às vezes 2 é 2, 2 mais 2 pode ser 8, porque não tem uma resposta lógica, é uma resposta sistêmica, e nosso emocional, ele reage de forma diferente a respostas sistêmicas. O nosso cabeção, o nosso cérebro, ele quer respostas, ele quer informação, mas não é isso que acontece. Nem sempre é como a gente quer. As coisas são como devem ser. Então precisamos aceitar esse lugar do sistêmico. Isso que eu estou explicando para vocês hoje, esse assunto é um assunto de material e é um assunto de conteúdo da nossa mentoria. Né? Todos sabem que eu vou lançar uma mentoria sistêmica para mulheres em 6 encontros, que vamos abrir as inscrições agora, no dia 23 de novembro. E dentro dessa mentoria de 6 encontros, serão 6 semanas, onde vocês comigo, nós vamos desatar alguns nós sistêmicos familiares. Então a gente vai percorrer por falas e por informações sobre pai e mãe, sobre ancestralidade, sobre cura da criança interna, sobre cura do seu sistêmico, da sua mulher interna. A gente vai olhar para os relacionamentos afetivos do passado, tá? A gente vai olhar para o alinhamento sistêmico, a gente vai criar uma consciência para atrair realmente o relacionamento de alma. Então essa mentoria, ela está focada em relacionamentos afetivos, em você alinhar seus relacionamentos afetivos com o objetivo de trazer mais leveza. Né, abrir espaço de auto-perdão, de perdão do que aconteceu, liberação emocional para criar novas coisas. Tá? Esse é o objetivo. Então, as aulas começam dia 5/12, são 6 encontros, tem um cronograma, termina acho que em fevereiro. E depois eu vou abrir um outro workshop, que vai ser também a mentoria sistêmica, tá? Para mulheres, mas com foco em prosperidade e em dinheiro, tá? Então, vão ser 2 em sequência. Primeiro vai ser essa mentoria em grupo, com foco de relacionamentos afetivos e sistêmicos, e depois, em fevereiro, a gente vai abrir uma mentoria para prosperidade e dinheiro. Então tá bem rico, bem cheio de programação. Então quem tiver interesse em participar, entra no link da bio, entra no grupo, já está funcionando ali. No último encontro, na nossa última live, eu vou fazer uma constelação sistêmica no grupo que estiver presente. Eu vou direcionar vocês para o grupo do Meet ou do Zoom, eu vou sentir lá, para que a gente possa fazer uma grande constelação e abrir as inscrições para a nossa mentoria sistêmica, tá? Que tá linda, vai ser incrível e eu aguardo vocês, tá bom? Bom, então é sobre isso. Você tem perguntas sobre sistêmico familiar? Eu falo tanto aqui sobre isso, né? Sobre o sistêmico, sobre pai e mãe, sobre acolhimento, sobre a criança interna. Vocês têm alguma pergunta sobre esse lugar, né? Como realmente esse lugar de ancestralidade interfere no nosso caminhar e como eu, entendendo isso, entendendo que eu sou o descendente e estou na ponta, posso trabalhar em mim para que isso não me afete de uma forma tão grande. Tem isso também, né? A gente pode também criar um espaço sistêmico para que esses acontecimentos que foram do passado não nos afetem hoje. É possível fazer isso. E uma das formas que eu aprendi na minha vida como consteladora familiar foi entender o inserir a ancestralidade, o honrar a ancestralidade, o honrar o que veio depois. E honrar o que veio depois não significa só honrar, gente, pai, mãe, avô e avó, não. É honrar tudo o que veio antes de você. Honrar na sua profissão quem veio antes de você. Honrar na sua formação quem veio antes de você. Honrar aqueles que te passaram a sabedoria, te passaram o conhecimento, te passaram a consciência. Eles são grandes, porque vieram antes de você. Então, se a gente tem uma consciência sistêmica, a gente passa a entender que nós estamos aqui para aprender.
Então, consequentemente, você que está na ponta é um pequeno dentro do conhecimento daqueles que vieram antes, tá? Mas quando eu falo pequeno, não é questão de diminuir, é questão de ser inferior, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a questão de hierarquia. Porque a constelação familiar, ela traz essa fala sobre hierarquia sistêmica, tá? Então, dentro dos pilares da constelação, existem as ordens do amor, né? Que todos sabem aqui, que eu falo bastante aqui na internet. As ordens do amor, que é uma compilação de leis universais que nos ajudam a alinhar o sistêmico, esse ancestral. E essa compilação das ordens do amor, ela está distribuída em hierarquia, pertencimento e equilíbrio. São as leis universais que nos ajudam a alinhar o sistêmico. Então, quando eu utilizo dentro do sistêmico a questão de hierarquia, entendo que eu vim depois, porque eu estou na ponta. E quem veio antes é maior do que eu. Consequentemente, quem veio antes, sendo maior do que eu estou na disponibilidade de honrar tudo que veio antes. Honrar tudo que veio antes, do jeito que é, da forma que é, com a grandeza que é, aceitando os desafios que foi, da forma que foi, sem julgamento. Quando a gente faz isso, a gente cresce de uma forma tão grande, abre um espaço tão lindo dentro de nós, porque é uma consciência de honradez da própria vida. Porque a vida é assim, não é? Os ciclos são assim. Os ciclos de plantio da terra não é uma semente que você planta, joga água, passa o tempo, ela germina, ela cresce, se torna um galho, se torna uma árvore, se torna algo maior, dá frutos. Não é uma consequência? E veio de algum lugar. Nós também somos assim. Nós somos agora as pontas das folhas daquela árvore que começou com uma semente, foi plantada, cresceu, criou uma raiz, foi ampliando. Imagina que a sua família, ela é assim. E você está aqui na ponta e atrás de você tem pai e mãe, atrás dos seus pais e suas mães tem pai e mãe, e vai indo uma grande fileira de ancestralidade. Tem noção da força que é isso para você? Como seria todos os dias de manhã você acordar, honrar, reverenciar e agradecer toda a sua ancestralidade, sem julgamento do que é isso? Quando a gente faz isso, a gente cresce, porque a gente cria uma força, porque nós recebemos somente a força da ancestralidade, porque você sai do julgamento do que é as fraquezas. Enquanto você continuar, a gente continuar no julgamento do que foi a fraqueza de mamãe, de papai, de avô. Quando eu falo fraqueza os desafios que eles passaram, tá? Fulano traiu, fulano foi traído, teve filho fora do casamento, fulano matou, deixou de matar. Tudo isso são julgamentos. Julgamentos, porque ninguém sabe, na realidade, qual energia de equilíbrio se movimentava ali naquele momento. Então, quando eu só honro, respeito e aceito como pequeno tudo que foi me entregue, foi me dado, fica mais fácil. Porque tudo que nós somos hoje é uma consequência imensa de toda a vida que veio antes de nós. Então é esse o lugar. Preciso honrar quem eu sou, honrar quem veio antes de mim, aceitar com amor esse legado e seguir para a minha vida. Porque a partir dessa plantinha regada que eu sou, eu vou criar sementes para plantar outras sementes, para plantar outras plantinhas, para ser o bem e o amor para outras pessoas, ok? E esse foi o nosso encontro de hoje, falando sobre a ancestralidade, os acontecimentos emocionais. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa live com outras pessoas. Caso tenham dúvidas sobre a mentoria sistêmica, me perguntem no direct, entrem no link da bio, conversem comigo. Vou ter imenso prazer em falar com vocês, ok? E amanhã temos uma outra live, tá? A live de amanhã vamos falar, eu esqueci o tema, mas eu coloco aqui embaixo depois, tá? Desse vídeo aqui. E será amanhã às 18 horas mesmo, tá bom?
Um grande beijo, fiquem em paz. Beijo, beijo. Tchau, tchau.